Olá, tudo bem? Mais uma vez uma alegria estar com você para dividir um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado. Todas as pessoas possuem seus planos pessoais. Planos são aqueles desejos, aquelas vontades, aqueles anseios que ficam arvorados na nossa mente, no nosso coração e que de certa forma passam a decidir as nossas decisões. Os planos exercem uma influência sobre as nossas decisões. E às vezes, baseados num plano, nós caminhamos a vida inteira em cima e firmados desses propósitos. A pergunta é, será que os meus planos são sempre os melhores? Ou será que Deus tem planos melhores para mim? É muito importante que o meu coração e o seu coração saibam dos planos de Deus. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 29, versículo 11, porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Estes planos são planos de fazê-los prosperar e não planos para prejudicá-los, de causar dano. É planos de dar a vocês esperança e um futuro. Palavra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Com base nesse texto, eu posso garantir a você que os planos de Deus são sempre os melhores. Não existe ninguém que tenha propósitos tão nobres, tão valorosos, tão significativos quanto o próprio Deus sobre as nossas vidas. Os planos de Deus, eles são sempre os melhores porque os planos de Deus possuem os melhores objetivos. Eu tenho muitos objetivos que muitos também são lícitos, mas na verdade os planos de Deus, seus objetivos são muito melhores do que os meus. Ele diz lá em Jeremias, eu tenho planos de levá-los à prosperidade, fazer com que vocês cresçam, que vocês sejam prósperos, sejam abençoados. Eu não tenho planos de prejudicá-los. Observe que muitos planos que nós temos no nosso coração acabam produzindo prejuízos, acabam trazendo resultados negativos, acabam gerando frustrações na nossa vida. Os planos de Deus são diferentes. Ele quer que a sua vida cresça, amadureça, prospere, em todos os sentidos que você imaginar. Não estamos dizendo que Deus tem planos de fazer com que você se torne rico, mas Deus tem planos de fazer com que a sua vida seja enriquecida. E o grande maior plano de Deus é que você entenda o seu amor na pessoa de Cristo. Portanto, os planos de Deus são sempre os melhores porque eles possuem os melhores objetivos. Segundo aspecto é que esses planos também possuem os melhores sentimentos, produzem os melhores sentimentos. Eles são capazes de gerar os sentimentos mais valorosos que fazem com que a vida seja muito mais vida do que antes. Ele diz lá em Jeremias, planos de dar a vocês esperança. Esperança é aquele sentimento gostoso que incentiva, motiva o nosso coração a olhar para frente. É aquele sentimento, aquele pensamento que determina o nosso comportamento, enchendo o nosso coração de certezas, de seguranças. Eu tenho esperança porque eu creio que Deus está ao meu lado. Portanto, os planos de Deus são sempre os melhores para a nossa vida, porque eles possuem os melhores objetivos, eles são capazes de gerar os melhores sentimentos que o seu e o meu coração tanto carecem. Mas também os planos de Deus são os melhores, sempre os melhores, porque eles produzem, geram os melhores resultados. O texto de Jeremias vai dar aos judeus, aos hebreus daqueles dias, melhor dizendo, um futuro. O plano que eu tenho é de dar a vocês um futuro. E a ideia é de um grande futuro, um futuro promissor. Deus estava falando em um tempo crítico, em um tempo de escassez, de muitas provas, de muitas lutas. E Deus está dizendo assim, eu vou transformar e abençoar a vida de vocês de tal maneira que vocês terão um grande futuro. É óbvio que nenhum plano de Deus, no que diz respeito ao futuro, retira Jesus da história. Muito pelo contrário. O grande futuro é a presença do Salvador, do Redentor, aquele que veio para morrer numa cruz em nosso lugar. Não é nenhum pecado, não há nenhum problema você abrigar no seu coração seus planos pessoais. Mas descubra isso pela sua própria experiência, pela fé. Os planos de Deus são sempre os melhores. Que a sua vida seja marcada, preenchida, realizada e abençoada a partir dos planos de Deus. Que Ele nos abençoe.